Declaro aberta os trabalhos de hoje. O expositor é o Dr. Aparício Inácio, advogado, graduado pela Faculdade de Direito da Instituição Toledo de Ensino, de Presidente Prudente, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Francisco, professor da Universidade Paulista Unip, membro da 4ª Câmara de Recursos Éticos da OAB-SP, diretor da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas e da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB-SP. O professor Aparício também vai estar lançando hoje o livro Assédio Moral, Discriminação, Igualdade e Oportunidades no Trabalho. Não preciso nem fazer aqui referência ao tema, que é de suma importância para todos nós, operadores do direito, gestores das empresas, porque é um dos temas hoje que está mais em voga. A gente vê diversas decisões aí, hoje na Justiça do Trabalho, sobre indenizações e sobre assédio moral e discriminação. Queria convidar a todos também, que não conhecem, participar da Comissão do Jovem Advogado. Todos acho que receberam uma ficha de inscrição. E quem quiser participar, a Comissão do Jovem Advogado atua, porque é muito importante a gente estar utilizando essa casa. Hoje aqui esse evento abre as portas para nós, advogados, para todos. Isso a pedido do Dr. Humberto, que eu esteja falando. Eu acho muito importante. Então, quem quiser participar da Comissão do Jovem, por favor, coloque o seu e-mail nas fichas. A comissão é dividida em sub-áreas, direito empresarial, trabalhista, cível e outras. E nós vamos estar mandando a fichinha para vocês estarem preenchendo e naquela sub-área que vocês tiverem interesse. E eu vou passar a palavra para o Dr. Aparício. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente na nossa casa, que é a Casa do Advogado da OAB, para falar sobre esse tema que realmente é muito palpitante, a ponto que me instigou tanto que nós escrevemos esse livro que está sendo relançado aqui hoje. Eu fui mesmo, viu, doutor, intimado pelo Humberto para estar aqui hoje, no dia que ele ficou sabendo do lançamento do livro, no dia 15 de agosto, foi o primeiro lançamento dele aqui na Livraria Martins Fontes. No mesmo dia, naquela mesma noite, eu recebi um telefonema do Humberto nos intimando para fazer isso aqui na nossa casa, que é a Casa do Advogado, e eu não podia deixar de atender essa intimação, porque intimação não se discute, se cumpre, né? Então, estamos aqui hoje dando cumprimento a essa determinação do nosso chefe, do nosso líder aí, do Departamento Cultural. Quero agradecer a nossos companheiros aqui da UAB, que me receberam muito bem. Agradecer à editora LTR, que está aqui representada pelo nosso companheiro lá, que está lá atrás, com os livros que eu pretendo autografar logo após aqui. Dizer da minha satisfação de rever vários amigos, particularmente meu amigo Amiguinho, né, que tem este apelido, porque é realmente um amiguinho, um companheiro lá de Presidente Prudente, que eu convivemos juntos há mais de 30 anos, né? E hoje está aqui me prestigiando. É um pai para mim, é uma pessoa que me ensinou muito na vida. E a minha esposa, que está ali do lado dele, eu quero agradecer também. Agradecer a Sueli, né? Agradecer alguns advogados da minha equipe que estão aqui no auditório. E a todos que estão presentes aqui para que possamos debater esse assunto. Eu vou fazer uma breve apresentação do tema e, após, eu estarei à disposição também para responder as perguntas que vocês quiserem, certo? O assédio moral, que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje, eu procurei pautar ele se dá de vários aspectos, né? Eu procurei pautar ele no campo da discriminação, da igualdade e da oportunidade no trabalho, porque tem todo um leque do aspecto constitucional por trás disso. Então, a pergunta que se faz, e que todo mundo me faz, a repórter da TV UAB agora me perguntou exatamente isso ali, o que é o assédio moral? Como é que ele se manifesta?
né? Bom, eu posso dizer para vocês o seguinte, eu nesse período todo que eu venho estudando esse assunto, eu sou advogado trabalhista há mais de 25 anos e venho pesquisando e diariamente a gente recebe no escritório solicitação de pessoas que querem ajuizar a ação e falam do assédio. Mas há muito tempo atrás, há algum tempo atrás, as pessoas não entendiam, não sabiam dessa classificação, dessa denominação do assédio, não sabiam como se davam ele, como se classificar o assédio. Então, é isso que a doutrina, a jurisprudência, vem se debruçando hoje. Para vocês terem uma ideia, o quanto isso tornou um assunto repetitivo, e não repetitivo meramente pela repetição, mas repetitivo porque ele é um assunto tão candente. Eu tenho um boletim diário, que eu vou apresentar no meu site depois, em que nós divulgamos 5 notícias por dia de decisões judiciais. E todo dia nós divulgamos, no mínimo, umas 2 ou 3 notícias em que a justiça condenou alguém, ou discutiu, condenou ou absolveu alguém, geralmente empresas, por prática do assédio moral. Então, vejam vocês o quanto que se repete isso hoje, o quanto a jurisprudência vem se debruçando sobre o assunto. Então, como se manifesta o assédio? O que é o assédio? De onde vem essa discussão do assédio, né? Primeiro, antes de lançar o livro, nós fizemos essa cartilha aqui, ó, sobre assédio moral, que é um breve resumo do livro, e que ela está, inclusive, disponível no nosso site, que depois eu vou passar para vocês no final, né? E partindo de uma discussão lá de trás, da OIT, né? A Organização Internacional do Trabalho, que é uma entidade mundial, que reúne mais de 180 países. A OIT discutiu essa questão há muito tempo atrás, né? A partir de conclusões que a OIT chegou, por exemplo, de que haviam na Europa, né, no Reino Unido, 12 milhões, num determinado ano que foi feita a pesquisa, em 1996, já se descobriu 12 milhões de assediados no Reino Unido. Mais de 20 milhões de trabalhadores assediados na Europa. Tá? Então, aí, a partir daí foi feito um estudo e a OIT aprovou, né, definições sobre o assédio que hoje são utilizadas como parâmetro do dia a dia, em que o assédio é caracterizado por situações humilhantes e constrangedoras. Até aí muito genérico, né? Situações humilhantes e constrangedoras. Quais? Aquelas que são repetitivas e prolongadas. Então, está aqui a primeira definição. O assédio é uma ofensa à honra, uma ofensa à imagem. O assédio é repetitivo e prolongado. Tá? Um único fato, um único grito do chefe, uma única briga no ambiente de trabalho, uma única fala mais alta, não caracteriza o assédio. O assédio, no ambiente de trabalho, o assédio ele tem que ocorrer durante o horário de trabalho, né? E de maneira repetitiva e prolongada. Qual é a consequência disso? A ofensa. A ofensa que pode ser da integridade física ou psíquica. Na sua maioria, o assédio ofende primeiro a integridade psíquica. Entendeu? Agride o eu do trabalhador e da trabalhadora. Agride aquela pessoa no seu íntimo. E, a partir daí, vai se repercutindo de tal maneira que gera nela o problema físico, que gera nela a dor, que gera nela a discriminação, que gera nela a perda da igualdade e da oportunidade de trabalho. Consequentemente, o assédio tem uma natureza psíquica, mas ele pode resultar, e geralmente resulta, em doenças para o corpo. Doenças para o assediado, que eu vou mostrar daqui a pouco quais doenças são essas. O assédio, lá atrás, já foi estudado como mobbing, que é o terror psicológico no trabalho. São sinônimos que vocês vão ver no livro, né, que a gente reflete várias situações ocorridas no mundo todo, que caracterizam, que mostram esta violência pessoal, que mostram o quanto ela atinge de natureza a moral e a psicologia da pessoa. E o assédio, ele tem, diferentemente do assédio sexual, o assédio moral ele tem 3 formas diferentes de agir. O assédio sexual ele se dá exclusivamente do chefe para a subordinada, que 92% das pessoas constatadas de assédio sexual até hoje, julgados de casos que eu pesquisei, são mulheres. Poucos são os homens assediados, né? Mas eu não vim aqui para falar do assédio sexual, apenas dando um exemplo, que o assédio sexual é sempre do patrão, do chefe, do diretor, do gestor para o subordinado. Já o assédio moral ele pode se dar de maneira vertical, que é sim esse assédio de cima para baixo, do chefe, do gestor, do gerente, do dono, do filho do dono, para o subordinado. Mas ele também pode se dar de maneira horizontal,
né? Ele pode se dar de maneira horizontal, que é o assédio praticado por colegas no ambiente de trabalho. Eu tenho vários exemplos, nós temos aí todo um leque de mais de 2.500 casos catalogados, em que eu tenho centenas de casos de assédio horizontal. Um deles constatado recentemente aqui na USP, na Universidade de São Paulo, tá? Praticado ali por colegas de um setor lá contra o outro. Mas o assédio também ele pode se dar de forma ascendente. Entendeu? O assédio pode ser de um grupo de pessoas ou de um trabalhador contra o seu gestor. Tudo bem, doutor? Boa noite. Contra o seu supervisor, contra o seu diretor. É possível, sim, e já constatamos também casos de assédio moral de ascendência. É lógico que é muito pequeno, é muito menor este número de assediados do que o do assédio vertical. Mais de 90% dos casos pesquisados são praticados por gestores, por chefes, por gerente, por supervisores. Por isso que o assédio, ele, na sua maioria, ele se revela por atos de agressão psíquica, como eu disse, que são essas agressões do dia a dia, no tratamento, na generalização da crítica, no desmérito da pessoa, que é geralmente praticado por chefes despreparados. Né? Eu dou muita palestra em empresas, e aí a gente aproveita quando está a portas fechadas e detona com esses chefes mesmo. Geralmente, o assediador, ele tem uma postura meio do pitbull, né? Do cachorro pitbull, né? do déspota, do cara que quer diminuir a pessoa, que ele faz questão de praticar aquilo, para se vangloriar, para crescer, ou até para esconder uma incapacidade dele. Né? Ou até para esconder uma deficiência que ele tem como gestor. E aí ele pratica o assédio como forma de agressão. E o assédio que, na sua maioria, se caracteriza de um superior hierárquico para um trabalhador ou para um grupo de trabalhador, ele é chamado de assédio individual ou de assédio coletivo. A Ambev, a maior cervejaria do Brasil, sofreu condenações altíssimas por assédio moral coletivo. Aquela mineradora do Rio de Janeiro, a Vale do Rio Doce, foi condenada por assédio moral coletivo, porque tinha lista negra dentro da empresa. Gente que fez greve nunca mais podia trabalhar lá. Né? Banco do Brasil, recentemente condenado por assédio moral coletivo, e aí vai. Tá? Então, geralmente, quando o assédio é praticado de um superior hierárquico para o seu subordinado, ele tem o objetivo da desqualificação, da desmoralização. Ele desestabiliza a relação entre o subordinado e o seu gestor. O líder, né? O líder, ele tem que cuidar do grupo, ele tem que administrar aquele grupo pela sua capacidade, pela sua liderança, não pelo poder. Né? Então há uma diferença muito grande entre chefe e líder. Chefe é o que é impor, é que é dado a ele um determinado cargo e ele se impõe. Líder é aquele que, sendo chefe, ele conduz o grupo de maneira a que não haja essa desqualificação, essa desestabilização. Logo, não tratado, não cuidado, o assédio moral torna o ambiente desagradável, torna o ambiente poluído, insuportável, forçando muitas vezes os trabalhadores, o assediado, a desistir do emprego. Imaginem vocês a seguinte situação. Né? Se eu chegar para você e falar para você assim, olha, eu te dou 100 mil reais para você pular dentro do Rio Tietê. Todos nós que moramos aqui, ou qualquer um que passa aqui por perto, né? Eu, domingo, inclusive, eu faço ciclismo, eu estava pedalando ali na ciclovia do Rio Pinheiros, e eu coloquei até uma frase no Facebook lá, pedalando com o Oscar, meu amigo Oscar, Filipe, né? Pedalando com o Oscar na ciclovia da perfumada ciclovia do Rio Pinheiros. Né? Coloquei no Face isso aí. Né? E aí embaixo eu coloquei, cadê o João? O João pisou na bola. Não foi não, Felipe. Depois nós encontramos ele na Avenida Paulista. Né? Aí, por quê? Porque todos nós sabemos, né, que o Rio Pinheiros ele é altamente poluído, ele é insuportável. Então, um ambiente que tem assédio, ele é tão poluído quanto o Rio Pinheiros, quanto o Rio Tietê. É porque ele se torna insuportável. Mesmo que eu fale para você, te dou 100 mil reais para você mergulhar no Rio Pinheiros,
Olha, a não ser que a pessoa está num desespero muito grande, mas geralmente ela vai recusar. Né? Por quê? Porque dificilmente sobrevive quem mergulha ali. Então, a pessoa que está trabalhando num ambiente insuportável, ela trata o local de trabalho dela como se fosse o Rio Tietê ou o Rio Pinheiros. Só vai para lá, a gente só vai lá para o lado do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, obrigado, né? Eu só fui para lá porque a ciclovia passa do lado. Porque se tivesse uma outra ciclovia em outro lugar, eu não iria pedalar lá. Então, vejam a realidade. A mesma coisa é um ambiente insuportável. O trabalhador não ingressará nele, não vai querer voltar a ele, sabendo que o ambiente de trabalho é insuportável. Então, vejam vocês algumas das situações mais frequentes em que acontece o assédio. 65% das vezes, o assédio se dá por predomínio de instruções confusas e imprecisas. É o chefe que não sabe ser chefe, é o chefe que não é líder e que joga a equipe para lá e para cá, não sabe coordenar. Então, essa imprecisão na sua gestão, esta forma desencontrada de gerir a empresa, caracteriza 65% das situações de assédio. Bloqueio ao trabalho e atribuição a erros imaginários. É aquele que sempre acusa a equipe, sempre acusa o grupo de incompetência, de despreparo e tal, mas nunca faz o feedback correto no sentido de corrigir o grupo. Tá? Então, 61% dos casos de assédio é mais ou menos nesse campo assim. 55% é o assédio da ignorância, da omissão, de colocar o trabalhador no canto, de humilhá-lo com o esquecimento. Né? Pegar um assediado e colocar ele num biombo. Né? Todo mundo ali e ele trabalhando aqui atrás do biombo. Colocar num quartinho. Recentemente teve uma condenação da justiça em que uma determinada empresa vai pagar, acho que 70 ou 90 mil reais de indenização, porque o trabalhador negro, pequenininho, né, trabalhava no almoxarifado lá embaixo, num quartinho assim no almoxarifado, foi apelidado de menino da FEBEM. E todo mundo chamava, fala lá com o moleque da FEBEM, fala lá com o menino da FEBEM. Não esqueceram o nome. Por quê? Porque é negro, baixinho, e ficava num lugar lá, escondidinho, lá numa masmorra. Menino da FEBEM. Até que ele entrou com o processo, muito bem, e vai receber, acho que 70 ou 90 mil reais de indenização por dano moral. N empresas, Casas Bahia, por exemplo, né, condenada porque obrigava o vendedor, que não atingia a meta do mês, a dançar a dança do tchan, numa mesa como essa, alta, com aquele narizinho e aquela sainha da Sheila Carvalho e como é que é? A Sheila Carvalho e as duas do tchan que dançavam com aquela sainha. Tinha lá, segura o tchan, amarra o tchan, 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 e a Casas Bahia, tchan, tchan. Né? Levou uma grande condenação de 500 mil reais de dano moral coletivo. Assim como a CIA também foi condenada, e a Casas Marisa, porque antes das trabalhadoras irem embora, tinham que abrir a bolsa para ver se não estavam levando nenhuma lingerie dentro da bolsa. Entendeu? Então, não estamos falando de nada absurdo, não estamos falando de nada que está tão distante da gente. Em qualquer lugar aí você vê uma Casas Bahia aí que aplica essa regra para o trabalhador e coloca lá. As empresas de telemarketing são condenadas direto aí, e saiu até uma portaria do Ministério do Trabalho, porque elas, no biombo, onde fica ali o trabalhador, que é chamado de baia, né? Chamado de baia, aquele biombinho deles ali, eles colocavam lá uma bandeirinha vermelha ou uma bandeirinha verde, mostrando quem é que tinha produção e quem não tinha. Ou então, em algumas, usavam um bonezinho, um chapeuzinho daquele de palhaço de festa de aniversário, né? Um chapeuzinho daquele lá do trabalhador. Então, são tudo situações que caracterizam aí a forma do assédio. Por isso que esse assediador, eu dei alguns exemplos agora de como ele é. Ele tem habilidade em humilhar sem perder a pose. É aquele pitbull, aquele que bate para ver o sangue escorrer. Sabe? É o que a gente vê nessas lutas aí de madrugada aí do MMA. Agressivo e perverso com palavras, ou seja, quer ganhar no grito. Sempre acha que tem razão. É o tá e se. É o tá se achando. Tá se achando. Tá e se. Né? A violência dele é constante e estratégica. Entendeu? É o torturador, aquele que não deixa marcas, mas lá dentro a ferida permanece. Inseguro, complexado, intolerante, não sabe ser chefe, não tem qualidade, mas não quer assumir a sua incompetência. É tipo carrasco também, às vezes. Bajula os superiores, porque ele adora castivar os subordinados. Então ele se cresce. Fiz todo mundo assim, assado. E aí vai. Tem mais. Tem o falso bonzinho.
Aquele que ganha a confiança do subordinado, depois ele rebaixa, deixa ele lá embaixo, tira ele da função, enfim, torna o assediado um capacho. Ele é incapaz de liderar e de se relacionar com subordinados. É outro tipo de assediador que tem. Ele não tem condição de permanecer naquele setor, mas ele quer se impor pela força, pela birra. É incompetente. Aí, nesse caso, ele parte para a grosseria. Ele não respeita, gosta de contar vantagem e quer, acima de tudo, colher sozinho os resultados do trabalho da equipe. Tá bom? Então, como que esse assédio é praticado? Este é o grande problema. Aqui começa a discussão do que a gente tem muito na justiça, que é o problema da prova, da identificação do assédio. Como que a gente enfrenta essa questão perante o judiciário? Então, como o assédio é praticado? Primeiro, atitudes repetitivas de humilhação e constrangimento. Aquilo que eu falei lá atrás. É uma dor física, é uma dor psíquico-física, mas que ela vai se repetindo no dia a dia. É como a luta do boxe. Aquela em que o lutador ele vai levando porrada no físico durante a luta. Primeiro round, segundo round, a sua respiração vai diminuindo. Não é assim que é a luta do boxe? Vai diminuindo a condição dele de permanecer de pé. A hora que vem o clinch não é o resultado, muitas vezes, apenas um derruba, mas geralmente os lutadores caem não pelo clinch, mas porque quando ele recebe aquela porrada, ele já não tem mais condição de respirar porque ele apanhou muito no fígado. Logo, o que acontece no assédio é isso, aquelas situações que vão se repetindo e quando o assédio ocorre, quando ele se perpetua, aí o fato já está consolidado dentro do grupo. E aí o que acontece? Sendo o assédio repetitivo, aquele assediado ele é isolado. O próprio grupo isola ele. Por quê? Senão eu posso ser o próximo. Se eu for ficar do lado dele, o chefe não gosta dele, tá? E se eu for lá, ele vai me assediar também. O trabalhador não tem essa identificação, eles não falam com essa clareza como a gente está falando aqui para vocês. Mas os estudos demonstram que a coisa é assim. A insinuação é constante. E aí todo o resultado do assédio é o quê? A política da exploração do medo. Eu mando, eu faço, eu aconteço, eu dito, o resultado é esse, é assim que tem que ser. E, no geral, resulta no quê? A exploração do medo. Né? Ou de ser demitido, ou de não ser promovido, ou de não conviver com aquela pessoa para não sofrer igual ela, e aí sucessivamente. O assédio também se caracteriza por imposição de metas inatingíveis. Vejam que história absurda aconteceu em Natal, né? Nossa belíssima cidade lá de Natal, aconteceu em Natal, numa empresa dessas que faz venda de porta em porta. Aqueles trabalhadores que saem pela rua com um monte de coisa para vender. Lá todos tinham meta. E a meta dessa empresa, quando não atingida, no final do mês, a empresa num terreno grande lá num casarão, tinha um pé de figueira bem grande lá no fundo da empresa. E nesse pé de figueira, eles se reuniam em volta ali no final do mês para fazer a verificação das metas. O vendedor que tinha vendido mais, tinha vendido menos. O último colocado nas vendas, ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que levar para casa um bode. Um bode com 4 patas, que berra, que tem aquele animal fedido, bigode, barba, tal, né? E ele tinha que levar esse bode e cuidar do bode o mês inteiro. E se ele, naquele mês, não atingisse a meta proposta, o bode continuava na casa dele. Só que no dia que ele levava o bode para a casa dele, todo mundo na cidade, porque não dá para levar um bode no ônibus, não dá para levar um bode no trem, no metrô. Natal não tem, é ônibus ou carro. Não dá para levar um bode no carro. Tem que levar o bode pela corda andando. E todo mundo lá via um camarada passando pela cidade puxando um bode. Então já sabiam que o cara que passava pela cidade puxando um bode era o cara que não vendeu nada naquele mês na empresa X. E aí o que acontecia? Ele levava o bode para casa. Tinha que cuidar do bode, dar comida para o bode, dar água para o bode, dar milho para o bode. No fim do mês, ia trabalhar. E alguém da casa dele tinha que cuidar do bode, né? Ele não podia ficar cuidando do bode, ele tinha que vender. Aí, no fim do mês, ele voltava com o bode para a empresa. Ou seja, lá, aquele cara que foi o mau vendedor mês passado está voltando com o bode. Vamos ver se ele vai levar o bode de volta. Né? E aí chegava lá na empresa, aí o outro que fosse o último colocado levava o bode. E o bode ficava fazendo turismo, o bode adorava isso. Né? O bode ia para lá e para cá, e o bode estava ficando bonito, gordão. Né? Até que o Ministério Público entrou na parada, falou, vamos parar com essa farra do bode. E o bode virou churrasco. Né? Então, mas vejam bem o quanto é humilhante, porque parece brincadeira, mas o bode era o sinônimo de incompetência.
né? Uma falsa incompetência, né? Mas, enfim, tem mais. Tem uma das maiores provas do assédio vertical, horizontal, está aqui, ó, a disseminação de fofoca sobre a vítima, né? Sobre o assediado. Então, geralmente, o assédio horizontal se dá principalmente pela forma do tratamento entre colegas. Os grupinhos, as panelinhas, as fofocas, as pequenas sabotagens, né? Esconder um arquivo, fajutar um computador, e aí sucessivamente. E essa aqui, que é o isolamento no ambiente de trabalho. Tem um caso que eu não sei se está nessa palestra, mas eu vou falar para vocês, a Volks. Volks, a maior montadora da América Latina, condenada a pagar R$14 mil, acho que R$40 mil, porque os trabalhadores da Volks que voltavam do INSS acidentados ficavam num quarto envidraçado, sentados, fazendo serviços assim, de menor qualificação. E eram tratados, ali era chamado de cemitério. Ah, você voltou do INSS? Vai lá para o cemitério. Fica lá 60 dias, 90. Depois você volta para a linha de produção. Né? Por quê? Qual era a condenação dele? Ter sofrido um acidente de trabalho? Tá. Foi noticiado na imprensa, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo aplicou uma condenação altíssima à Volks, porque ela usava dessa estratégia de manter os trabalhadores isolados lá. Porque ele ficou doente. Ele ficou doente por quê? Porque quis. Se acidentou por quê? Porque quis. Né? Então, essa era uma das imposições do chamado isolamento no ambiente de trabalho. Tive um caso, inclusive, eu perdi, não consegui provar, mas o trabalhador entrou com uma ação porque ele foi isolado no ambiente de trabalho, um órgão público. E olha, em órgão público tem muito assédio moral, né, Cecília? Tem muito assédio moral em órgão público. Né? Por quê? Porque as pessoas acham que ali é a casa de ninguém, porque falta liderança, falta coordenação, por uma série de fatores. E este órgão público, houve uma discussão nesse setor, né, na área da saúde, inclusive, administrado por médicos. Né? E aí eu tenho um caso, inclusive, aqui, que, inclusive sobre questão de discriminação, é um processo que nós entramos, depois as partes acabaram fazendo um acordo e tal. Um médico chegou para uma trabalhadora negra e falou assim, você faz macumba? Não, brincando, mas outras atendem. Não, porque é porque todo negro faz macumba, tal. Um negócio assim, foi um papo mais ou menos, entramos com o processo, né? E depois ela retirou a queixa, acabaram fazendo um acordo. Mas eu acho até hoje que ela retirou a queixa mais por medo de ser demitida depois. Então, esse trabalhador teve uma diferença de caixa. No fechamento, ele era caixa, tesoureiro desse órgão. E em razão da discussão, porque a diretora do lugar falou que ele devia ter deixar a chave do caixa para uma outra pessoa que ia cuidar do caixa depois. E aí, na hora do fechamento do caixa, essa coisa de 2, 3 mexendo no caixa, deu diferença. E culparam ele. E ele falou que não e tal, não sei o quê. Enfim, diante daquela discussão, passaram ele para outro setor. Ele trabalhava no terceiro andar desse órgão, com todo mundo lá, tal. Passaram ele lá para o térreo, naquele biombinho, onde fica o caixa ali, fechadinho, que só tem um buraquinho assim, você vê a pessoa. Né? Mas isso é assédio, Inácio? Não, não é só isso que é assédio. Quando ele estava trabalhando no terceiro andar, o nome dele estava na lista de ramais da empresa, do órgão, com o número na frente. Quando ele desceu para lá, que transferiram ele, tiraram o nome dele da lista de ramais e colocaram o do outro rapaz, enquanto que o do outro rapaz que veio para o lugar dele estava lá quando ele era o caixa lá de baixo. Então, isso é prova? É um grande indício de prova. Quiseram isolar ele de tal maneira que apagaram ele da existência da empresa. Ou seja, nem o nome dele no ramal. E mais outros fatos. Mas, enfim, por conta do quê? Por conta de uma questão, de uma divergência com a chefia. Né? Então, resumo até agora do que eu falei. O assédio moral é toda e qualquer conduta que pode se dar através de palavras ou mesmo de gestos ou atitudes. Então, qualquer conduta que seja gestual ou praticada no ambiente de trabalho que prejudica a personalidade, a dignidade ou a integridade física ou psíquica do trabalhador. Então, atos, gestos e atitudes que reflitam no seu psicológico ou que reflitam fisicamente nele. Que coloquem em risco o seu emprego e que degrada o ambiente de trabalho. Coloca em risco como? Ou forçando ele a pedir demissão, ou causando esse isolamento, ou interferindo na produtividade, de uma série de fatores.
O assédio interfere muito na produtividade. O bom gestor tem que coibir o assédio, porque ele interfere na qualidade do produto, ele interfere na qualidade do serviço. Um setor em que os trabalhadores são assediados, o serviço é feito de qualquer maneira. Não por culpa deles, mas porque eles têm desestímulo na prestação de serviço. Imaginem uma enfermaria de hospital, os enfermeiros de hospital que são assediados. Olha o risco que eles colocam àquelas pessoas que estão ali. Olha o perigo de ministrar um medicamento errado. Imagina um setor de uma linha de montagem de automóveis. O risco que um trabalhador assediado pode causar. Um parafuso mal apertado pode gerar um acidente automobilístico e matar dezenas de pessoas. Vejam as consequências do assédio. Então, é a degradação. É o rio Tietê dentro do ambiente de trabalho. É o rio Pinheiros dentro do ambiente de trabalho. Mas o assédio não acontece só porque a gente diz que acontece. Tem que identificar claramente que o assediador quis o resultado. Às vezes, o assediador pratica certos atos de assédio sem saber um pouco que ele está assediando. Por quê? Porque ele faz mais pelo despreparo. E aí a empresa tem que agir, o órgão tem que agir rápido. Mas, quando há o interesse de humilhar, de ridicularizar, de menosprezar, inferiorizar, rebaixar e ofender o trabalhador, causando-lhe sofrimento físico ou psíquico, isso é assédio. Isso é assédio. Tá? Olha aqui. Homofobia gera indenização. A sexta turma do TST confirmou a decisão do TRT 17, olha que coincidência, estive em Vitória ontem, nesse tribunal, que condenou a Ricardo Eletro de Divinópolis. Aliás, tem uma Ricardo Eletro em frente desse tribunal. Olha a coincidência, vi lá ontem. Do lado até tem uma sorveteria, que eu chupei um sorvete ontem lá, estava um calor danado em Vitória. Né? A pagar a indenização de 30 mil a um vendedor vítimas de ofensas homofóbicas cometidas por um gerente em uma loja de Vitória. A empresa terá que pagar também 250 mil ao ex-funcionário, R$250 ao ex-funcionário durante um ano para auxiliar na compra de medicamentos para tratamento de depressão. Para os ministros, houve violação à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem do trabalhador. O funcionário alegou que, devido ao desempenho satisfatório, acabou sendo efetivado. Disse que, desde o início, foi tratado com rigor excessivo pelo gerente de vendas e que, na segunda semana de trabalho, o gerente ensinou na frente de colegas que ele era gay. Passou a dizer que ele tinha voz de gay e a fazer brincadeiras de mau gosto, dizendo que o nome dele, à noite, seria Alice no País das Maravilhas. O funcionário disse ainda que sempre foi coagido pelo gerente a atingir metas de vendas de forma grosseira, com insinuações sobre homossexualidade e uso de drogas. Afirmou ter sido ameaçado de demissão caso não atingisse a meta exigida. Sustentou que aquele tipo de tratamento na frente de clientes e colegas o levou a procurar ajuda especializada e a usar medicamentos para depressão. Pressionado psicologicamente, ingressou com ação trabalhista pedindo rescisão indireta do contrato de trabalho. A Ricardo Eletro desmentiu as afirmações, sustentando que o trabalhador estaria forçando a saída com o objetivo de receber as verbas rescisórias, apresentando como justificativa fatos totalmente inverídicos. Quanto à ajuda de custo para a compra de remédios, alegou não ser o causador da doença que acometeu o vendedor. A nona vara do trabalho de Vitória, com base no depoimento, entendeu que o vendedor foi tratado de forma discriminatória e homofóbica. Aí. Olha, essa notícia resume grande parte das coisas que eu falei agora. Mas tem mais uma. Empresa condenada por racismo. Decisão agora, setembro de 2012. Ó. A quarta turma do TST ratificou acórdão do TRT 12 de Santa Catarina, determinando que a Santa Rita, indústria de autopeças, pague indenização de 20 mil por danos morais a um ex-empregado vítima de racismo no ambiente de trabalho durante 8 anos. Os ministros negaram provimento ao recurso da empresa por não ter comprovado que a decisão tal. O empregado acionou o Ministério do Trabalho para denunciar o desrespeito em relação aos negros dentro da empresa. Afirmou ter sido alvo de piadas e brincadeiras de cunho racista, com o conhecimento dos superiores que nada faziam para suprimir esses atos.
Os fiscais do Ministério, em visita à empresa, constataram que nas portas dos banheiros haviam inscrições discriminatórias em relação aos negros. A primeira vara do trabalho de Blumenau julgou o pedido de indenização do trabalhador improcedente por entender que os apelidos mormente em um ambiente de operários são perfeitamente aceitáveis e corriqueiros. O TRT-12 reformou a decisão ao concluir que o operário fora vítima de piadas e brincadeiras até ser demitido por justa causa como forma de retaliação por ter ajuizado a reclamação trabalhista. Para o regional, a decisão de primeiro grau está na contramão da história. Olha que bonito. Ao considerar tolerável o que não pode ser admitido em hipótese alguma. A empresa foi condenada a pagar a indenização de 20 mil ao empregado, além de multa de 5 mil por tê-lo punido com a demissão. A empregada chamada de gostosa será indenizada. E aí vai, gente. Ó. Vocês vejam que Eurico Miranda terá que assinar a carteira de trabalho do seu motorista e vai ter que pagar a indenização por dano moral para ele também. Idade não pode ser parâmetro para admissão ou demissão. Está aqui outro item que eu trato no livro, que é a discriminação do primeiro emprego e do último emprego. Não está de cortar benefícios dos idosos e tudo mais, né? A seção especializada em dissídio coletivo invalidou cláusula de acordo coletivo que estabeleciam salários mais baixos para office boys menores de 18 anos. E aí vai. Né? Então, não pode haver discriminação nem para o mais, nem para o menos. Prosseguindo, então, consequências disso aqui no ambiente de trabalho. Né? O assédio provoca a degradação do ambiente de trabalho, conforme eu já mostrei pelos estudos da OIT. Essa degradação é isso que eu acabei de exemplificar para vocês, a interferência na qualidade do produto, do trabalho, da tarefa, né? O despreparo dos gestores, o reflexo negativo na produção. A pessoa não tem prazer de trabalhar, a pessoa não quer mais trabalhar. Defendemos um caso uma vez de um trabalhador funcionário estatutário do Tribunal Regional Federal, na Avenida Paulista, um dos locais mais importantes da América Latina, o metro quadrado mais caro do Brasil. Ele saía todo dia de manhã de Taboão da Serra para vir trabalhar e sua esposa saía junto com ele. Ambos iam para o ponto do ônibus. Ambos vinham para lugares diferentes trabalhar. E um dia a esposa não veio trabalhar, estava de folga, abre a caixa de correspondência do correio de sua casa e tem uma notificação do tribunal para ele. Onde entra aí a curiosidade feminina? Olha aquele envelope, o tribunal mandando uma carta para o seu marido. Mas o meu marido trabalha lá, por que mandaram uma carta para ele aqui em casa? Podiam entregar para ele lá. E então, o que fez? O que você acha que ela fez? Abriu, a curiosidade feminina falou mais alto. Mas abriu com aquela tática, com aquela persuasão, que toda mulher sabe abrir a carta. Encheu a garrafa, o galão de água lá, a chaleira, e ali, soltou a cola e viu que dentro do envelope, ainda bem, nessa hora, parabéns mulheres por essa curiosidade, a curiosidade feminina falou mais alto, porque havia ali uma notificação, porque ele estava sofrendo um processo administrativo por abandono do emprego. Mas como pode isso, se todo dia de manhã ela saía para trabalhar junto com ele e ambos iam para o ponto do ônibus? Ela pegava um ônibus e ele outro. Procurou a gente no plantão. Né? Naquela época, o sindicato ficava ali perto do elevado Costa e Silva, ali na São João, e o sindicato ficava no quarto andar de um prédio que é exatamente na reta do Minhocão, assim, ó. Bem assim. Ó. Todo dia de manhã a gente respirava aquela fuligem ali. Então. Era maravilhoso da plantão ali. Né? Então, ela foi lá no sindicato, mas ela não foi por causa do processo administrativo. Ela foi porque ela queria se separar. Queria entrar com ação de separação. Por quê? Tá aqui, ó, meu marido não vai trabalhar, é um vagabundo, e deve ter outra, e aquelas conversas todas. Pois bem, o que o advogado tem que fazer? Primeira coisa, nós aprendemos, né, doutor? Buscar a conciliação, né? Especialmente numa separação. Não era do meu feitio, não é do nosso ofício, não é a minha área de... Né, desde aquela época que o cara pagou a gente com um galão de leite, né? E não foi entregar, né? Lembra lá em Venceslau? Então, né, amiguinho? O cara falou que ia pagar a gente, fiz a separação dele, que todo mês ele ia em casa levar um galão de leite. Ele foi um mês só, depois nunca mais apareceu. Né? Então, porque no interior a gente, o amiguinho está lá, que nós somos de Presidente Prudente, a gente recebe honorários advocatícios, galinha, cabrito, e tal. E o cara fez a separação dele, ele falou que ia levar aquele galãozão assim de leite, né? Mas levou um mês, depois nunca mais apareceu, né? Mas tá bom, tá lá, tá feliz, tá feliz.
Então, aí sim, aí ela quis separar e foi procurar a gente e nós chamamos o rapaz. Vem cá, pô, sua mulher quer separar de você, você não trabalha, para com isso, vamos acertar esse negócio aqui e tal. Não, doutor, eu trabalho sim. Mas então, que história é essa que você está sofrendo esse processo administrativo aqui? E aperta daqui, aperta dali, aperta daqui, aperta dali. O coitado nos revelou. Ele tinha medo de trabalhar. Ele estava passando por uma coisa chamada síndrome do pânico. Ele saía do ponto do ônibus, lá de Taboão, no ônibus, e quando ele vinha ali pela Francisco Morato, logo depois da casa dele, uns 2, 3 quilômetros adiante, tinha um viaduto. E ele descia um ponto antes do viaduto, porque a síndrome do pânico dele era de passar por viaduto. E ele achava que o viaduto ia cair a hora que o ônibus passasse lá. Ia para casa. Quando a esposa chegava à noite, achava que ele já estava em casa porque ele tinha trabalhado. E aí ele adquiriu síndrome do pânico porque ele era assediado no local de trabalho pelo chefe. Fomos até o tribunal, instaura processo daqui, dali e tal, arquivaram uma sindicância e eles acham que estão casados até hoje, pelo menos não se separaram naquela data. Né? Por quê? Consequência do ambiente de trabalho degradado, que refletiu aonde? Na família. Refletiu na família. Então, o assédio cria essas atitudes arbitrárias e negativas. O assédio causa prejuízo aos trabalhadores, compromete a dignidade e interfere nas relações afetivas e sociais. Tem uma pesquisa que a Margarida Barreto fez e que ela mostra os reflexos do assédio nos vários tal. Por exemplo, no homem, o assédio gera, no homem e na mulher, o assédio gera a vontade do suicídio. Gera. Mas somente 16% das mulheres assediadas que têm intenção de suicídio, que pensam no suicídio, olha, somente 16% das mulheres assediadas pensam no suicídio. No homem, é 92%. Tá? Por quê? Porque o homem ele incute em si, pela sua própria característica física, essa macheza, essa coisa brava, bruta. E dentro dele, a violência psíquica é maior, ele não exterioriza. A mulher, qualquer coisa, chora. O homem, não. Correto? E isso gera o quê? Gera dentro de si uma degradação, gera um negativismo muito grande. Então, isso reflete nas suas relações afetivas e sociais. Passa a se tornar mais a beber, alcoólatra. Intervém na relação dele com o companheiro, diminui a libido, o prazer. Logo, desgringola a família. Traz danos à saúde. Olha lá. Olha a cara do cidadão. Olhinho fundo, preto lá, tudo, né, fumando, barrigudo, na cama. Então, o assédio traz danos à saúde física, doenças cardíacas, alterações de peso, úlceras, doenças de pele e a perda da libido, como eu falei. Depois, também o assédio traz uma coisa chamada absenteísmo, a perda da motivação dos demais empregados. E o que o absenteísmo gera? Aquela quantidade de faltas alternadas. Um dia um falta, outro dia outro falta, outro dia falta, outro dia outro falta. E aí isso gera o quê? Uma queda da produção, porque não há continuidade de equipe. Ou uma rotatividade no setor, fruto dessa situação. Desestruturação familiar, acréscimo dos custos previdenciários, e hoje o INSS, inclusive, está entrando com uma ação indenizatória contra as empresas que motivaram acidentes de trabalho ou afastamentos previdenciários por assédio. Tem uma portaria do superintendente do Ministério do Trabalho, né? Demorou para colocar em prática. O ministro Luiz, o prefeito hoje de São Bernardo, à época ministro da Previdência, no primeiro período do governo Lula, assinou essa portaria e só agora o INSS está aplicando, que é ingressar com as ações de regresso. Porque nós pagamos o assédio. Nós pagamos por quê? Porque aquele trabalhador afastado, ele é sustentado pelo recolhimento previdenciário que é descontado da gente. Então, a sociedade, é caro para a sociedade o assédio. Né? Não é só para a empresa, a empresa que está se ferrando porque ela está perdendo dinheiro. Não, todos nós perdemos. Olha aqui, esse trabalhador aqui vai ter que tomar R$250 todo mês de remédio para psiquiátricos. Né? Gera ocorrência de doenças profissionais. As doenças profissionais traz rotatividade na empresa. A rotatividade da empresa traz o quê? A má qualidade do produto ou do serviço. Tá?
Olha só, denúncias de assédio moral aumentam 4 vezes no país. Agora, gente, não aparece aqui, só que essa notícia é de 2008. Estamos já quase em 2013, 2012 já está Bye Bye Brasil. Né? Essa notícia é de 2008. Em 2009, o aumento já era de 588%, ou seja, 5 vezes mais. Tá? Por isso tem esses efeitos à saúde. Só que há reflexos diferentes. Como que ele se repercute em pessoas, homens e mulheres, que reagem diferentemente a essa violência. As mulheres são as mais humilhadas. As maiores vítimas do assédio são as mulheres, porque predominam nelas as emoções tristes, as mágoas, os ressentimentos, as dores, a diminuição da libido, a cefaleia. Né? Então, a mulher tem muito mais, reflete muito mais nela essas doenças. Olha lá, ó. As palpitações, hipertensão arterial, tremores, medo de avistar o agressor, ingestão de bebida alcoólica. Isso tudo são pesquisas realizadas pela médica, a professora Margarida Barreto, que eu cito, inclusive, como nota de referência no livro, várias delas, o Roberto Eluane, que, aliás, inclusive, teve no lançamento do meu livro mês passado, me deixou muito orgulhoso, porque é um professor lá de... Tá? Então, vejam essa diferença no quadro aí, que mostra o reflexo do assédio, as crises, os sintomas do assédio, diferentemente no homem e na mulher. Olhem lá aquilo que eu falei do suicídio lá embaixo. Né? Tentativa de suicídio, 18% dos homens assediados tentaram o suicídio. Essa pesquisa foi feita pela Margarida Barreto em mais de 2.000 empresas. Né? Mais de 2.000 trabalhadores, em 97 empresas com acusação de assédio moral. Né? Falta de ar. Olha lá no meio tem a ideia do suicídio lá. 16,2% das mulheres assediadas comprovadamente tiveram ideia de suicídio. 100% dos homens tiveram ideia de suicídio. Só que das 16% das mulheres, nenhuma cometeu suicídio. E dos 100% dos homens, quase 20% praticou o suicídio, tentou o suicídio. Olha o reflexo disso. Parece uma coisa muito distante da gente, né? Eu falo de assédio, não chegou na minha vez ainda, não é comigo e tal, não sei o quê. Mas é um negócio complicado pra caramba. Muito. Mas o homem, a diferença nele é por quê? Porque ele tem dificuldade de verbalizar a agressão. Fica em silêncio, traz ali aquela coisa, vou segurar aqui, eu pego esse cara lá fora, não sei o quê, quando eu sair daqui eu acerto o meu jeito com ele. Mas não é assim, a coisa não é bem assim não. Porque depois ele não vai conseguindo, não vai resultando, e entra o quê? O predomínio do fracasso. Não consegue chegar nos fins. Aí ele vai se sentindo um fracote, e aquilo vai repercutindo, ele vai se deteriorando. Ele vira o quê? O espelho da agressão. Ou em casa, ou, enfim, ele vira o espelho daquela agressão. O homem ele tem vergonha. Aí ele passa a se sentir um inútil, um ninguém, um lixo, um zero, um fracassado. Parte para a droga, parte para o álcool e, como eu disse, para as ideias de suicídio. Tudo isso fruto do quê? Da vergonha de enfrentar o problema. Por isso, a lei vem tratando o assédio moral já há tempos. A justiça vem estudando e aplicando muitas condenações em cima desses fundamentos que eu coloco aqui. O primeiro deles que eu questiono vocês é que, se adiante de tudo isso que eu falei aqui, de tudo isso que eu já expliquei, todos os exemplos que eu dei, podemos considerar o assédio um crime? É possível enquadrar o assédio como dentro do Código Penal? Não é a minha especialidade de direito penal. Aliás, na minha vida toda eu cuidei acho que de meia dúzia de processo criminal. Um deles foi um júri, lá, amiguinho, lá em Rancharia, daquele cidadão que matou 3 ou 4 policiais lá em trocamento lá de Rancharia, e, coitado, ele pegou 28 anos de cadeia. Quase que ele pega a pena máxima, 30. Então, então. E aí eu cheguei à conclusão de que, para mim, o crime não compensa. Eu mudei de área. Eu fui fazer direito trabalhista, porque, coitado, o cara, coitado assim, modo de falar, o cara, pena máxima é 30, né? Ele pegou 28, então eu falei, não vou mais me arriscar nisso, não. Mas, enfim, assédio é crime ou não? Né? Não é. Não é, primeiro, porque não tem tipificação criminal. Tem vários projetos de lei para qualificar ele como crime. Crime é o assédio sexual, está lá no artigo 224-A do Código Penal.
Porque a deputada Jandira Fegali, aqui de Sorocaba, né, ela apresentou à época como deputada um projeto de lei que foi aprovado. Mas o projeto de lei que torna o assédio moral um crime, que é do deputado Vicentinho, cujo relator é o deputado Vicentinho, nosso companheiro aí do ABC, ainda não entrou em votação. Tá? Mas ele entra na qualificação de uma violação de natureza civil e trabalhista. Tá? Primeiro, não é crime porque é considerado uma divergência de hierarquia, né? Ou seja, um desvirtuamento do chamado poder diretivo da empresa. Então, não é crime por isso, mas ele tem outros enquadramentos. Por quê? Porque os limites do artigo 2º da CLT, porque o artigo 2º da CLT tem limites. Né? Ele confere, o artigo 2º da CLT, confere ao empregador o poder geral de gestão. Né? A empresa é aquela que admite, assalaria e coordena a relação de trabalho. Mas isso tem limites. E os limites estão exatamente na relação como isso se dá dentro do âmbito de trabalho. Poder de direção que eu falei para vocês é o que o empregador tem de determinar como a atividade será exercida. Até aí, pero no mucho. Não pode ultrapassar esse limite, ou seja, é a forma de gestão, a forma de exercício de gestão. Ela se dá pela ordenação, como fazer, pela fiscalização do que está sendo feito ou pela disciplinação do que é feito e do que não é feito. É aí que entra, conforme ensinamento que eu cito no livro do professor Amaury Mascaro Nascimento, nosso papa no direito do trabalho no Brasil, né? Como se divide o poder de gestão. Né? Aquele que ordena, aquele que fiscaliza, aquele que disciplina. Dentro dessas três questões está não se caracteriza o assédio e nem o crime. Ou seja, nos limites da lei e de forma a não causar constrangimento e humilhação injustificada, não há configuração do assédio moral. Por isso que a gente tem muita dificuldade de provar o assédio. Muita. Porque se eu jogar este copo aqui e ele se quebrar, eu pego os cacos do copo e provo o dano. Mas o assédio, como ele interfere principalmente na qualidade psíquica do empregado, como ele quebra a vitrine por dentro, não tem como juntar os cacos e provar o assédio. É muito difícil. A prova do assédio é muito difícil. Embora tenham milhares de casos comprovados, mas a gente sofre muito quando a gente vai para uma audiência para comprovar o assédio. Já perdi muitos casos, viu? O assédio, a primeira consequência do assédio é a rescisão indireta, a justa causa do patrão. Rescisão indireta que está lá no artigo 483 da CLT, que diz o seguinte: o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização, conforme o Patolino está mostrando aí, nas seguintes hipóteses. Se for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, se não cumprir o empregador as obrigações do contrato e se o empregador praticar contra o empregado ou pessoas de sua família ato lesivo da honra ou da boa fama. São as alíneas A, B e C do artigo 483 da CLT e mais o parágrafo 1º que diz que o empregado pode escolher a investigação da rescisão indireta trabalhando ou ficando em casa, que é o chamado aviso prévio do patrão. Está aqui uma decisão, por exemplo, do TRT da 15ª, que exatamente entrou nessa nuance lá. Assédio moral, resolução do contrato de trabalho por justa causa do empregador, indenização por dano moral, cabimento. O assédio como forma de degradação deliberada, degradação deliberada das condições de trabalho por parte do empregador em relação ao obreiro, consubstanciado em atos e atitudes negativas, ocasionando prejuízos emocionais para o trabalho. Então, veja aqui, é o reflexo no grupo, face à exposição ao ridículo, humilhação e descrédito em relação aos demais trabalhadores, constitui ofensa à dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º ou 4º, se não me falha, da Constituição Federal. E quebra o caráter sinalagmático do contrato de trabalho, ou seja, da igualdade, do respeito.
autorizando, por conseguinte, a resolução da relação empregatícia por justa causa do empregador e, inclusive, ensejando indenização por dano moral. Foi uma decisão do TRT da 15ª, um processo de 2001, julgado acho que uns 2 anos atrás. A relatora foi a doutora Pelegrina. Pelegrina filha, né, que a Pelegrina mãe, desembargadora aqui de São Paulo, se aposentou há uns 2 anos atrás. E também o assédio pode ser considerado uma doença profissional. O INSS tem, inclusive, o Conselho Federal de Medicina, inclusive, expediu uma resolução determinando aos médicos do trabalho que eles identifiquem, nos casos, e aos médicos do INSS, aos médicos de maneira geral, que eles identifiquem quando o afastamento está se dando por assédio e que é a obrigação deles, como médicos, fazerem isso aí. E peçam o CAT. E se o sindicato fica sabendo, eu já orientei vários sindicatos que eu assessoro sobre isso, chegou um trabalhador assediado, reclamando, etc., etc., faz a verificação e expede um CAT. O próprio sindicato tem o decreto, a Lei 8.213, o decreto que regulamenta essa lei, autoriza os sindicatos a expedirem CAT provisório, que é o comunicado de acidente de trabalho. Tudo isso baseado no quê? No artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em quais termos? Está aqui, ó, inciso 5º e inciso 10. São os 2 dispositivos da Constituição que tratam do dano moral, que tratam do assédio moral. O 5º fala genericamente, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. E o artigo 5º, inclusive, esse artigo 5º, ele retroage lá, há milênios de anos atrás, no Código de Hammurabi. Né? Quem for a Paris, lá no museu, vai ver o Código de Hammurabi lá, e ele dizia já lá, nas leis de Hammurabi, que a indenização seria que a pena seria proporcional ao agravo. Já no reino de Hammurabi, você agredia um, você tinha que cuidar do lesado. Se você matasse outro, você cuidava da família dele. E se o crime fosse de tamanha gravidade, você ia carregar o morto amarrado no seu corpo. Isso está nas leis de Hammurabi. Ou seja, você morreria junto. Ou matou, então você vai cuidar agora da família de quem você matou. Né? Aqui no Brasil tem isso no Código Penal, mas é praticado? De maneira alguma, é um absurdo. Né? É muito pouco. Né? E o inciso 10 fala da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Esse inciso 5º e o inciso 10 é uma inspiração, é uma redação bem melhorada do antigo artigo 159 do Código Civil anterior, que está substituído pelo artigo 186, hoje, do Código Civil atual, que trouxe também, que é o Código Gastone Rigg, não, como é que foi o relator do Código Civil? O Fiuza, Código Fiuza, né? Que foi o relator do Código Civil, um deputado aqui de Santos, né, amiguinho? Fiuza era aqui da Baixada, né? E que morreu. Hã? É, isso. E que morreu logo depois que ele foi o relator desse código, ficou muito bem elaborado, avançou muito, embora com 10 anos de atraso de votação, entre a conclusão do relatório e a votação, mas muito mais avançado do que o nosso primeiro código, que era de 1916, quase do tempo do Império. Né? E aí o artigo 186, atualizando o inciso 10, o 5º e o 10, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, aqui está a inovação do 159 antigo, né, comete ato ilícito. Ato ilícito gera dano. Né? E o dano, e o ato ilícito está lá mais adiante, no 927 desse mesmo Código Civil, que diz o seguinte: aquele que por ato ilícito causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. A justiça vem se pautando tudo nisso. E aí a justiça define o que é o dano. O dano é moral? O assédio é moral? Houve assédio? Houve. Que dano aquilo causou? Então, o que é o dano? Dano está aí. Dano vem do latim, de danum. Dano é um estrago, um prejuízo. Acelerei meu carro, bati no outro, causei um dano. Atropelei alguém, causei um dano. Derrubei o portão, causei um dano. Enfim, o dano é o prejuízo. Aquilo que muda uma situação pré-existente. O dano no direito é a violação de um patrimônio jurídico do indivíduo, ou seja, do seu conjunto de bens.
eles podem ser, inclusive, eu tenho um bem moral, um bem físico. Então, a violação, o ato ilícito trazido pelo assédio moral, causa um dano. Esse dano, para mim, pode ser moral ou material. Tá? Por quê? Porque o direito protege o conjunto do cidadão. Tá? Os bens corpóreos e incorpóreos. Tá? Por isso que o Supremo, já em 1967, editou essa súmula 341. Tá? É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Patrão ou comitente, ou seja, patrão ou aquele a quem ele cometeu, a quem ele delegou alguma atribuição. E o Supremo já vinha pautando isso aí, porque já em 1929, na lei das ferrovias, já se previa a indenização por dano. Né? Lá em 1929 já se fez isso aí. E aí veio o Supremo, como sempre, né, avançando e visando a proteção do cidadão, estabeleceu essa súmula que depois foi incorporada às decisões dos tribunais e também passou a ser inspiradora das leis que vieram. Mas também nós temos leis locais. Por exemplo, essa 12.250, do dia 9 de fevereiro de 2006, eu ajudei, inclusive, eu trabalhei nessa lei, no projeto de lei, né, Rochinha, lá do deputado Antônio Mentor, que está aí a Rochinha, diretor do Centro de Saúde, fizemos um grande movimento, né, para que essa lei fosse aprovada, porque o governo do Estado não queria deixar essa lei aprovada, ser aprovada. E essa lei foi aprovada por uma ampla maioria dos deputados um projeto de lei 2001, foi aprovado em 2006. À época, o Alckmin, atual governador, estava naquele primeiro período quando ele substituiu o Mário Covas após a sua morte. E o Alckmin vetou essa lei na íntegra. E ela voltou para a Assembleia. Vetou por quê? Por dois motivos. Primeiro, alegando que os deputados não tinham competência legislativa para legislar sobre essa matéria. E segundo, por dizer que o assédio moral não estava definido, não estava caracterizado, não tinha como ver e tal, enfim. E aí essa lei voltou, o veto dele na íntegra voltou para a Assembleia. Foi quando foi feito um grande movimento, milhares de abaixo-assinados, e a Assembleia, inclusive com votos do partido do governo PSDB, derrubou o veto. Por unanimidade, derrubou esse veto. Houve, logicamente, um acordo lá, alguns vetos foram mantidos, mas, no geral, principalmente, foi aprovado. A gente trabalhou, o Antônio Mentor, um deputado que a gente conhece muito bem, ele tem, inclusive, uma cartilha sobre essa lei e tal, está disponível no site dele, e a definição do assédio no serviço público ela traz, e que vem sendo usado como parâmetro para várias outras, em vários estados. O primeiro estado que aprovou a lei de assédio moral foi o Rio de Janeiro, São Paulo foi o segundo. Mas a primeira lei de serviço público aprovada foi num município pequenininho chamado Iracemápolis. Né? O vereador autor dessa lei depois se tornou o prefeito da cidade, né? E acho que ele cumpriu a lei, viu? Porque não me consta que ele tenha sido acusado de assédio de ninguém. Mas o prefeito depois foi eleito prefeito. E o primeiro município, a primeira lei de serviço público aprovada no Brasil foi nessa cidade de Iracemápolis. Eu não conheço, mas é aqui para o interior do estado. E ela veio inspirando tal. E a lei do Estado de São Paulo diz ali no artigo 1º. Essa lei do Estado de São Paulo tem 16 ou 20 artigos, mas o principal é o primeiro que classifica o que é o assédio, dentro disso que eu falei para vocês agora. Fica vedado o assédio moral no âmbito da administração pública estadual, direta, indireta e fundações públicas, ou seja, pegou tudo. Submetendo o servidor a procedimentos repetitivos que impliquem em violação de sua dignidade ou, por qualquer forma, que o sujeitem a condições de trabalho humilhantes e degradantes. Tá? Então, uma boa definição e que protege hoje, ajuda muito essa lei no serviço público. O município de São Paulo, logo depois, aprovou, na época, a prefeita era Marta, né, 2007, 2008, coisa assim, aprovou uma lei também aqui, a 13.288. Né? À época, a secretária da administração, a Mônica Valente, que era, inclusive, que foi a primeira presidente do Centro de Saúde, uma entidade que eu assessoro até hoje, e que mandou essa lei para a Assembleia Legislativa. E a diferença é que a lei do município de São Paulo, que nós também ajudamos na discussão à época na Câmara de Vereadores, ela estabelece sanção para o agressor, para o assediador, que vai do treinamento. O servidor público hoje, detentor de cargo de chefia no município de São Paulo, se a prefeitura quiser, né, ele tem que, constatado que ele está assediando, primeiro ele passa por um treinamento, uma reciclagem. Né? Tá? Depois, não resolvido, ele vai ser punido com uma multa.
À época, a lei fixou a multa em R$ 1.074. E se não resolver ainda, aí é demitido por justa causa. Né? O assediador é a única lei que eu conheço que prevê sanção para o assediador. Tá? É a única lei que eu conheço. Tá aqui, ó, 13.288 de 2002. A autoria do vereador Arcelino Tato. Tá digitado errado ali, mas é Tato e está lá. Ó. Ficam os servidores públicos municipais sujeitos às seguintes penalidades administrativas na prática de assédio moral nas dependências do local de trabalho. Curso de aprimoramento, suspensão, multa ou demissão. E aí vem a definição do assédio, que é isso que eu passei para vocês aqui hoje. Tem uma lei também federal, a 11.768, de 2009, que fala que é vedada a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos ou financiamentos pelas agências financeiras oficiais de fomento a instituições cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral, racismo ou trabalho escravo. Essa lei, né, ela prenunciou, ela antecipou-se a um projeto de lei que está hoje na Câmara Federal e que os ruralistas não querem deixar ele ser aprovado, que é a lei que regulamenta o que é trabalho escravo. Porque hoje a justiça condena aqueles que praticam trabalho escravo pelas condições análogas à de escravo. Né? Porque pressupõe-se que, uma vez assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, não há mais trabalho escravo. A condição análoga à de escravo. E esse projeto de lei está parado porque os ruralistas não deixam ele entrar em votação. Mas essa lei aqui, por ser iniciativa do presidente da República, à época, o Lula, 2009, ele colocou esse inciso, que as instituições públicas não poderão conceder financiamento àquelas empresas que praticarem assédio moral, né, racismo ou trabalho escravo. Por exemplo, o BNDES não poderia conceder financiamento para a Ambev. Por quê? Porque a Ambev praticou trabalho assédio moral. Não sei se ela tem, mas em tese não poderia, tá? Porque foi condenada, a decisão transitada julgada. Aliás, a Ambev, lá no estado do Rio Grande do Norte, ela fez inclusive um acordo com o Ministério Público, pagou R$ 1 milhão de indenização, tá? Por causa do assédio moral que ficou constatado, e ela deu computadores e veículos para o serviço público como forma de trabalho comunitário e tal. Enquanto aí no direito penal aí, o cara bate na esposa aí, mata e tal, vai lá e paga 2, 3 cestas básicas, lá pelo menos a indenização foi exemplar, né? 1 milhão e tal, né? Aí, ó, essa lei, 11.768 de 2008. Depois tem a portaria do Ministério do Trabalho, que eu me referi agora há pouco, que proíbe estímulo abusivo à competição entre trabalhadores ou grupos de equipe, exigência de que os trabalhadores usem de forma permanente ou temporária adereços, acessórios ou fantasias, que é o chapeuzinho de palhaço, aquela coisa lá, aquela bandeirinha verde ou vermelha nos biombos onde os trabalhadores de telemarketing trabalham, e aí vai, né? E aí a gente entra na discussão das provas. Então, primeiro, a simples alegação da existência de assédio não caracteriza assédio. Tem que provar o nexo de causalidade. Não basta o fato em si. O nexo causal tem que ficar demonstrado, ou seja, a relação de causa e efeito entre a agressão e o agredido, e o reflexo daquilo. Por isso, as provas, fundamentalmente, são testemunhais. Mas também é possível a gravação das agressões de julgamento. É possível usar filmes de circuito interno de TV. Olhem aqui hoje um dos maiores apoios que a gente tem na busca de prova. Telefone celular, a maioria tem câmera, correto? Eu tenho um caso que um trabalhador receberá. Esse caso já transitou em julgado também. Todos os casos que eu exemplifiquei aqui, para ninguém depois estar sendo gravado aí, ó, alegar que está sendo violado ao seu direito e tal, são todos casos públicos, notórios, divulgados da imprensa e que transitaram em julgado. Então, não adianta falar, ainda está sendo discutido. Não, transitou em julgado. Pesquisei no site TST, então o que eu falo com as provas que a gente tem na justiça. E esse trabalhador, ele trabalhava no aeroporto, naquelas equipes que limpam o avião. Quando você chega ali e tal, você está desembarcando e o pessoal já está ali, tá? Quase que te varrendo para fora do avião, porque eles têm um tempo para fazer aquele serviço, né? São as empresas terceirizadas ali da SATA e tudo mais. Esse trabalhador, um dia, ele estava limpando o avião e depois de tirar o lixo, tal, ele olhou e viu que num pacote de pizza tinha um pedaço de pizza não comido. Aparentemente, né, não fizeram nada com o pedaço de pizza. Pegou e comeu. E os amigos dele viram, falaram para o chefe, o cara comeu pizza do lixo e tal, não sei o quê. Aí o chefe pegou, colocou um aviso na parede.
A partir de hoje é proibido esses comilão, comer pizza, não sei o quê, piriri, parará, e pôs lá o mural lá, e fica a exemplo do fulano de tal. Né? Pôs assim. E aí ele passou a ser chamado de porcão, comilão, lixeiro, não sei o quê, virou motivo de deboche. O que ele fez? Tirou essa maquininha maravilhosa do bolso e fotografou aquela circular lá na parede. Né? E guardou a prova. Saiu da empresa, entrou com um processo. Esse processo foi julgado aqui pelo TRT de São Paulo, pela primeira instância ele ganhou, e foi julgado pelo TRT de São Paulo, que condenou a empresa a pagar uma indenização de 14 mil, coisa do interior de caipira, né? 14 mil, falando agora paulistano, e 40 mil e 14 reais. 40 mil e 14 reais de indenização. Mas por quê? Vocês não vão perguntar, mas por que 40 mil e 14? 40 mil pelo dano moral que ele sofreu. E 14, que é o preço médio de uma pizza de mussarela. Então, o tribunal ele buscou o caráter pedagógico da condenação. Né? Colocou, então, já que ele queria comer uma pizza, então vamos dar 14 reais a mais para ele comprar uma pizza de mussarela e poder comer a pizza sozinho. É a média, né? Mais ou menos, numa pizza aí, né? Não ali, naquela região da Vila Mariana, ali, que lá a pizza é mais cara, né, amiguinho? Não. Então, de onde vem as indenizações? Como que se fixa essa indenização aí? Pelos danos emergentes, que é o que a vítima perdeu. No caso do empregado ficar doente, em função do assédio, gastos com tratamento médico e medicamento. Aquele rapaz assediado por homofobia. R$250 lá é a condenação pelos danos emergentes. Ou seja, ele vai ter que, em decorrência disso, tomar remédio psiquiátrico por muito tempo, a empresa vai ter que pagar para ele. Tá lá no artigo 950, no parágrafo único do Código Civil. Depois, indenização pelos lucros cessantes. É o caso lá do cara de Natal, lá, do bode. Né? Aquele que ele deixou de ganhar. Tá? Ou que sofre um acidente, que vai para casa, tem que ficar no caixa, tal, que perdeu. Então, é os lucros cessantes. O vendedor que sofre um acidente, que sofre um assédio, ele tem que se afastar. Está no 949 do Código Civil. E depois, esse que eu dei o exemplo aqui agora mesmo, a indenização propriamente dita por danos morais. Aquele reflexo psicológico que a vítima suportou em virtude do assédio moral. Os 40 mil. A secretária chamada de burra, intransigentemente, incessantemente pelo diretor da Kazinski Motos, vai receber R$42 mil de indenização. Loira burra, mas não é aquela brincadeirinha, é aquela coisa insistente. E o javali? Javali. Se eu falar para você javali, você vai lembrar do quê? Daquele porco, né? Aquele animal selvagem, 2 dentão assim, tal, que vive na selva lá. Tal. Mas e o empregado que é chamado de ô javali? Ô javali. Javali. Né? Javali. Javali. Ou seja, o chefe dizia que ele não valia mais nada. Então, ô javali, eu já vali alguma coisa. Então, ele foi apelidado de javali. Né? Ou seja, não vale mais nada. Então, fala lá com o javali. Né? Ou seja, aquele que não vale mais nada. E esse cara não gostou desse apelido que colocaram nele, assim como aquele menino pequenininho que trabalhava no quartinho lá do fundo não gostou de ser chamado de menino da FEBEM, assim como aquelas 3 ou 4 companheiras, inclusive uma delas que foi chamada de nega loira na porta do hospital, aqui na rua, como é que é o nome daquele hospital, Rochinha? Aqui na Avenida Celso Garcia. Leonor, não gostaram de ser tratada pelo chefe que chamou ela de nega loira, de vagabunda, tal, que elas estavam lá num piquete de greve. Todas essas situações são caracterizações de assédio por discriminação, assédio por ofensa, assédio por humilhação, que estão catalogadas, estão no livro, estão aqui, eu tenho uma pasta enorme lá de condenações. Olha aqui, ó. TIM, condenada por assédio moral contra trabalhadores reabilitados e pagará a indenização de R$250 mil. Multinacional permitia a humilhação de trabalhadores que retornavam ao serviço após licença médica por doença laboral. É o caso da Volks, que colocava o pessoal no aquário. Olha a decisão do tribunal aqui de São Paulo, com base na lei aqui do assédio moral. Aqui, ó.
Prefeitura Municipal de São Paulo. O assédio moral está vinculado ao abuso ou desvio de poder de autoridade superior ou de empregador, para expor o empregado ou servidor em nítida e repetida exposição ao ridículo, objetivando humilhá-lo ou vexá-lo no exercício de suas atribuições funcionais. Não configuração, remoção do servidor e imposição de novas metas de trabalho em ambiente cordial não legitima o vício do assédio moral. Sentença de improcedência, recurso mantido. Está aqui, a moça não conseguiu provar o assédio que sofreu no ambiente de trabalho. Tinha mais uma aqui, de discriminação, que eu cito. Empresa condenada a pagar indenização por racismo. Essa aqui de Minas Gerais. TST mantém condenação de banco por assédio moral, ou seja, discriminou o Bradesco de Salvador, a agência do Bradesco de Salvador, demitiu o senhor Antônio Pontinhos e ele vai receber R$200.000 porque foi discriminado em razão de sua opção sexual. Era o chamado gay de armário. O dia que ele revelou a sua opção sexual, e imediatamente o banco demitiu ele. Oh, como pode? O gerente gay? Não, o que vai acontecer com nossos clientes conviverem com o gerente, que todo mundo sabe que é gay? Sim, mandaram ele embora e ele vai receber R$200.000 de indenização. Frentista soro positivo receberá indenizações por dano moral e discriminação, portador do HIV. Isso é um posto de gasolina aqui de assédio moral e discriminação aos jovens. Um trabalhador, como chama? Transsexual de Itu, motorista de ônibus, entrou com uma ação e obteve na justiça o ganho de causa para poder trabalhar vestido como ele queria, tá? Ou seja, a prefeitura de Itu não deixava ele trabalhar vestido como mulher, embora ele tinha a sua opção feminina. Entrou o Tribunal do Trabalho e falou, não, ele vai trabalhar como ele quiser se vestir. O importante é ele desempenhar bem a função dele. Pouco importa como ele está vestido, contanto que esteja vestido. Está aí decisão recente do TRT, né? Lógico, vestido, né? Então, finalizando já a parte que eu chamo a atenção para a prevenção. Como acabar com tudo isso? Como evitar isso? Então, primeiramente, o que as empresas têm que fazer? Criar um código de ética em um ambiente seguro, para que os funcionários se sintam à vontade para expressar suas próprias opiniões. Estimular a comunicação interna. Fazer com que as críticas sejam construtivas e que se dê um feedback entre elas. Que as observações sejam breves, concisas e detalhadas. Certificar-se de que os funcionários tenham as ferramentas necessárias para trabalhar de maneira adequada. Tá? Por isso tudo, eu indico o livro aí, tem essas duas cartilhas que estão disponíveis no nosso site. Assédio moral e assédio sexual, essas são de graça, vocês não precisam pagar nada. Está aqui o site, ó, Aparecido Inácio E. Pereira Advogado, as cartilhas ali identificadas do lado esquerdo, basta clicar lá. Lá embaixo naquela tarja vermelha, quem quiser se cadastrar, pode digitar o seu e-mail lá e passa a receber diariamente as nossas notícias que estão disponíveis aqui nesse site. Tá bom? Então, agradecendo a atenção de vocês, mais uma vez ao AB, eu encerro aqui e agora eu fico à disposição de vocês para perguntas. Obrigado, pessoal. Bom, eu acho que aqui o doutor Inácio, deu uma aula a todos aqui, né? Para mim também foi uma aula de assédio moral. Renovar aí o convite para vocês estarem, o doutor Inácio vai estar assinando o livro agora ali na saída, renovar o convite também para estar participando da Comissão do Jovem, as fichas estão disponíveis ali, e dizer que é muito importante esse espaço, todos devem comparecer, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do doutor Inácio, me sinto muito honrado de presidir essa mesa, e dizer que a OAB é isso, é a gente ter conhecimento gratuito, de qualidade, e estar participando desses eventos é muito importante para todos. Alguém tem alguma pergunta para o doutor Inácio? Pois não. Quem é aqui? Olha o microfone aí. É que está gravando. Muito bem, boa noite a todos e a todas. Eu sou locutor e comunicador Feitosa, mais feliz de produções e eventos de toda a Grande São Paulo, e estudante da Uniesp, do segundo ano do quarto semestre. Bom,
O senhor comentou sobre, aí a sua instrução aí, sua informação, sobre o Rio Grande do Sul, sobre racismo, essas coisas todas, né? Para um pequeno nordestino que já conviveu em mais de 15 cidades do Brasil e morou fora do Brasil também, eu conheço a história do Rio Grande do Sul muito bem. E, na verdade, nós temos aqui em São Paulo grandes churrascarias do povo gaúcho. Eu falo assim porque eu tenho o clima do povo gaúcho também, né? E adoro o Rio Grande do Sul. Quando eu fui trabalhar com o povo gaúcho, na churrascaria Fogão de Chão, eu tive que falar na cultura deles. Falar na cultura deles, porque nordestino não pode trabalhar em churrascaria gaúcha. Né? E vários outros tópicos também, que eu já tenho entrado em discussão com os gaúchos, e fui respeitado por isso. E já pensei em entrar em um processo. Só que eu não entrei, porque eu tenho muito conhecimento com eles. Né? Mas já chegou perto. Outra coisa também que o senhor comentou, sobre o assédio de abordagem aos funcionários. Eu trabalho em representação de uma grande empresa aí, do Walmart e do Extra, e eu tenho observado mesmo essa coisa de abordar os funcionários, olhar as sacolas, principalmente a parte feminina, né? E às vezes eu fico meio perdido. O porquê que eles abordam ali, principalmente em vista ali, os clientes vendo aquela abordagem, e eu fico ali encucado, sem saber por quê, né? Não tem confiança no funcionário, na funcionária? Né? Uma vez eu, como locutor, lá, eles vieram me abordar, eu falei, não, por que você vai me abordar? Está desconfiando de mim? Você não vai pôr a mão em mim. E dei continuidade. E estou até hoje trabalhando como locutor do Extra. Né? Tá e eu pergunto ao senhor, nesse caso aí, silenciosamente, eu posso deixar ele me abordar e em seguida, no outro dia, eu procurar meus direitos? Ok, legal. Antônio, né? Feitosa. Feitosa, obrigado, viu, Feitosa? Olha, essa questão de exigências que a empresa faz em razão dos seus funcionários de falar certos idiomas ou certos tiques e tal, se não tiver aquela intenção de humilhar, de agredir, em tese não caracteriza o assédio. A gente sabe realmente que tem determinadas empresas que dão preferência pela contratação de certos empregados. Né? Nos restaurantes, aí a gente vê mesmo que os trabalhadores, na sua maioria, por exemplo, têm uma aparência física muito parecida, né? Muito próxima. E você nota que são pessoas, às vezes eu estou ali perguntando, almoçando e pergunto, vocês são de onde? Até a gente brinca, barriga verde? A grande parte deles é de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. Então, são preferências que tem que, em tese, não caracteriza assim, uma discriminação gritante, tanta evidência. Mas, se a coisa se tornar de maneira assintosa, como você vê os tratamentos que eu relatei de algumas decisões aqui, essas podem caracterizar, sim, o assédio. Mas, nesse caso, Feitosa, eu chamo a atenção para o fato de que isso é um assédio moral coletivo. E aí, as pessoas prejudicadas, sabendo que isso atinge uma integridade, um grupo grande de pessoas, pode denunciar ao Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público vai instaurar um inquérito civil administrativo para investigar o reflexo disso na coletividade de trabalhadores, e não apenas de um só. Tá? Mas é bem apontado por você. Como também a revista íntima, ela é permitida. A jurisprudência do TST hoje praticamente está caminhando no sentido de reconhecer que pode acontecer. O que não pode é ser intimidatória, não pode ser vexatória. Pode revistar, tal. Nós temos o caso de uma empresa que foi condenada, uma empresa de lingerie, que foi condenada porque as trabalhadoras, antes de ir embora, tinham que tirar a roupa para ver se não estavam levando 2, 3 peças de lingerie vestido no corpo. Mas elas faziam isso na frente de pessoas de sexos diferentes, de homem ou mulher e tal. Então, sabe, aí houve condenação, porque, pô, fala sério, né? Você tem que todo dia tirar a roupa na frente de um marmanjo lá e ver se você está com 2 sutiãs, 2 calcinhas. Então, isso tudo tem limites para a coisa. Então, é aquela revista assim, sabe? Aquela olhada básica, uma palpada, tal. Tem dias que a mulher não está bem e ela muitas vezes não quer mostrar. Então, isso é uma linha muito tênue, viu? Depende muito do julgador. Você viu aquela decisão? O Tribunal de Santa Catarina falou, pô, a juíza do trabalho se equivocou. Como é que pode dizer que aquilo é uma coisa normal, chamar a pessoa de negro, assim? Então, essa coisa da interpretação é muito complicado, é uma linha muito tênue. Eu me pego com decisões, você fala, nossa, que absurdo, não, isso aqui não era. Até eu mesmo me questiono às vezes, mas era ou não era assédio? Fica aquela coisa, tá bom? Mas é isso aí. Obrigado.
Boa noite, professor. Meu nome é Rafael, sou advogado no Rio de Janeiro. Eu tenho duas colocações aqui. A primeira é em relação ao prazo para se ingressar, em relação ao assédio moral. Se é o prazo da reclamatória trabalhista ou seria o prazo do Código Civil? E a segunda questão é referente ao assédio moral horizontal. No caso, os colegas que participaram do assédio moral também estão sujeitos a algum tipo de penalidade na empresa ou somente a empresa sofre a condenação judicial? Obrigado. Muito bem, Rafael. Seja bem-vindo aqui a São Paulo, viu? Vai ficar permanentemente ou está só de passagem aqui hoje? Tá bom. Abraço lá aos nossos amigos carioca. Tem um grande amigo advogado lá em São Paulo, que foi, inclusive, diretor da OAB na gestão passada, o Marcelo Chaurel. Não sei se você o conhece, mas a gente tem bons amigos no Rio de Janeiro. E, assim, o prazo já está praticamente definido, que é o prazo da ação trabalhista. 2 anos após a demissão, podendo reclamar um fato ocorrido nos últimos 5 anos. Eu não vejo mais dificuldade disso. No começo, porque para quem é leigo aqui, que a gente vê que tem algumas pessoas aqui, pela carinha não são advogados, é o prazo para entrar com o processo. Né? A Constituição fala em 2 anos, prazo prescricional de 2 anos, né? E de 5 anos para reclamar podendo reclamar o que aconteceu nos últimos 5 anos. Então, após a demissão, a pessoa tem 2 anos para entrar com o processo. A emenda constitucional 45 praticamente resolveu essa questão, né? Depois, quando remeteu toda a demanda para a Justiça do Trabalho. Enquanto antes se discutia no civil, havia mesmo essa dubiedade de interpretação. Mas hoje está claro que é 2 anos, podendo reclamar os últimos 5. Agora, quanto ao reflexo que ocorre no assédio moral horizontal, isso eu já discuti, inclusive, em inquéritos administrativos, em que se apura isso, é o que o INSS está fazendo hoje, a Procuradoria do INSS está fazendo hoje com as empresas. É a ação de regresso, né? Eu até já fiquei formigando, assim, sabe, aquela vontade de entrar com a reclamação trabalhista e colocar o assediador como réu também, como reclamado, né? Como litisconsorte passivo necessário. Mas fica aquela coisa, né? De repente, é melhor só pôr a empresa, é aquela discussão da responsabilidade solidária ou subsidiária. Na verdade, o assediador, ele é um preposto, né? Se não for o dono da empresa, ele é um preposto, é o tal do comitente que a súmula 341 do Supremo Tribunal fala. Então, ele está lá porque a empresa assim quer. Logo, a empresa vai mantê-lo lá ou não, se ela quiser. Nós tivemos um caso de um setor aqui que a gente até protestou, o sindicato protestou depois, porque a assediadora foi promovida. O sindicato fez uma grande manifestação numa unidade de saúde num bairro aqui de São Paulo, e ela foi retirada de lá, mas foi promovida, imagina só. Ela foi retirada por conta do assédio que ela praticava e ela foi para um cargo maior, né? Então, na verdade, o reflexo fica decorrente do gestor. Se vai punir ou não, se vai entrar com ação de regresso ou não, como o INSS está fazendo hoje. Tá? Tem mais alguém? Eu vou falar antes, fazer uma piada aqui para vocês. O Chico está lá no fundo, lá. O Chico a gente se conhece há uns 20 anos, né, Chico? Foi um dos primeiros sindicatos que eu assessorei aqui em São Paulo, viu, Chico? Então, deixa eu só contar uma piada antes. O Einstein, quando ele começou eu estou vendo que está todo mundo levantando a mão para fazer pergunta, mas então eu quero me prevenir você o seguinte, viu, Chico? Presta atenção aqui, ó. O Einstein, quando ele começou a dar as palestras dele, ele não era muito conhecido como ele ficou depois que ele criou a lei da relatividade e tudo, né? Estou bem ainda em física, né? Foi o Einstein que criou a lei da relatividade, né? E aí o Einstein, ele ia dar as palestras dele, e ele, no começo da carreira, ele era um cara muito convencidão, assim, e o motorista levava e trazia ele, e ele voltava das palestras, nossa, viu, fui aplaudido de pé, eu sou bom, eu sou o melhor, e vinha contando vantagem do caminho todo. E de tanto o motorista dele ouvir as palestras do Einstein, né, ele ficava bravo com aquilo que o Einstein, e ele começou a debochar, mas isso que o senhor fala, qualquer um fala, porque eu estou enjoado de ouvir isso aí, até eu dou uma palestra dessa. E o Einstein não gostou. Um dia ele falou para o motorista dele assim, ó, você fica me provocando, a próxima vez que eu for dar palestra num lugar que não me conhecerem, né? O Einstein tem aquele cabelo assim, a lingona e tal, né? Eu vou por você para dar palestra.
Né? Não, para com isso, é isso que o senhor fala aí, porque o motorista dele, ele fazia igual o Chico. Toda vez que o Einstein ia dar uma palestra, ele sentava lá na última fila, lá, ó, e ficava assistindo a palestra, olha lá, o Chico de camisa azul, lá, ficava assistindo a palestra do Einstein. E aí ele começou a gravar, porque as palestras geralmente são sequenciais, né? Eu sempre inovo aqui com notícias novas, tal, mas a técnica é a mesma, data show e tal, não sei o quê. Então, um dia, o Einstein falou, vou pegar esse cara hoje, vou pegar. Chegou uma palestra para o Einstein, daí não era numa escola lá, que o Einstein nunca tinha ido. Então, ninguém conhecia o Einstein. Aí o Einstein falou para ele, hoje eu vou fazer o seguinte, já que você está me debochando, falando que, isso que eu falo é repetitivo e tal, então você vai dar palestra no meu lugar hoje. Eu vou dirigir no carro, você vai sentado atrás. Vai pôr a minha roupa e tal, quando chegar lá, você vai dar a palestra. E aí, você fala, tranquilo. Né? Chegou lá, sentou assim na cadeira, né, o diretor do lado lá, e o motorista começou a falar e dar palestra, e o Einstein sentado lá, não está o Chico lá, ó, na última fila, igual o motorista fazia. Né? Aí começaram as perguntas, terminou a palestra, começaram as perguntas, e o motorista do Einstein, batia daqui, ele respondia, batia dali, ele respondia. Até que um gajo levantou da plateia lá e fez uma pergunta que nunca tinham feito ao Einstein. E aí o motorista estava aqui, não era o Einstein. Se fosse o Einstein sabia, não sabia a resposta? Mas o motorista não. Aí o motorista falou assim, amigo, essa sua pergunta é tão fácil, mas é tão fácil, que o meu motorista que está lá na última fila lá vai responder para você. Ó. Então, Chico, você se prepara aí, porque se a pergunta dela for difícil, você responde para mim. Viu? Mas diga aí, Fia, qual que é a tua pergunta? Por favor, não força, hein? Boa noite. Tem um cara assim de mal para falar uma pergunta assim estranha? Doutor, desculpa a brincadeira. Mas assim, não, boa noite, meu nome é Luciana. É Aparecido mesmo o nome do senhor? Então tá. Então assim, doutor Aparecido, Inácio. O que acontece? Não, é que foi falado outro nome no começo, mas tudo bem. Mas assim, o que acontece, doutor, que isso, o senhor falou assim que tem gente que às vezes pode pensar que isso está muito longe e não está. Eu até acho que o senhor vai advogar uma causa para mim. Opa! Mas, assim, é complicado porque há uma série de motivos, de incoerências nessa empresa, e uma delas foi ir até o meu portão, ameaçar a mim, meu filho e meu marido, né, porque eu iria colocá-los na justiça. Enfim, foi pessoalmente até a porta da minha casa. Indo à delegacia para fazer o BO, o delegado falou assim que somente ela ter falado que ia acabar com a minha vida, do meu filho e do meu marido, não cabia abrir um BO, porque não teria respaldo, porque foi só uma ameaça. Ela não disse que ela ia me matar. Se ela falasse assim, eu vou te matar, aí eu conseguiria abrir um BO. Como ela não falou a palavra matar, somente que vai acabar com a minha vida, eu não conseguia abrir um BO. Então, assim, é complicado, porque como é que eu vou provar que ela foi na minha porta? O vizinho viu ela indo, mas não viu o que ela me falou. Como prova isso? Porque ela, inclusive, eu coloquei... Desculpa, foi meu celular. Então, assim, eu coloquei, né, na justiça mesmo, tem outras coisas, mas, assim, foi o que o doutor falou. O assédio é muito difícil de ser provado, porque fica só em palavras. E aí, como é que a gente faz? Porque eu quero e eu preciso entrar com esse dano moral contra essa empresa. É uma empresa que não registra, é uma empresa que pune antes de ter uma regra, igual nós faltamos lá, porque nós não tínhamos obrigação de ir no feriado, e nós faltamos, e eu fiquei 4 dias em casa sem saber que teria essa lei na empresa, porque nunca houve. Mas fui punida antes de tê-la. Ok. Então, é complicado. Luciana, obrigada. Né? É Luciana, né? Isso. Então, Luciana, a primeira coisa que tem que ver é se isso é mera divergência patronal com o empregado ou se há mesmo a caracterização do assédio aí. Se houver caracterização do assédio, pelo que você está relatando, me parece um assédio moral coletivo. Num primeiro momento, eu nunca indico a exposição dos trabalhadores a fazer a denúncia individual, porque se ela for investigada pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho ou pelo Ministério do Trabalho, as condições de investigação são maiores, porque o Ministério Público tem condição, inclusive, de instaurar o inquérito e expedir determinações de apresentação de documentos e tudo mais. Há um tempo atrás, eu fui dar uma palestra lá em Prudente, coincidentemente, eu sou prudentino, para em vários lugares da cidade, e a empresa... Obrigado. E a empresa que pagou as minhas passagens aéreas, que pagou o avião, que pagou o filme, que pagou tudo, ela estava fazendo aquilo a exemplo do que aconteceu com a Ambev, porque ela foi investigada pelo Ministério Público do Trabalho, constatou-se que ela estava praticando assédio moral coletivo e ela fez um acordo.
para não sofrer um processo de ação civil pública e pagar uma indenização para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT, ela se propôs a fazer um trabalho educativo na cidade para evitar o assédio moral. Então, eu dei palestra na APAI, na Guarda Mirim, em escola. Foi um carnaval, né, Su? Fomos um monte de final de semana para lá, avião, hotel e tudo. Por quê? Porque a empresa teve que pagar tudo isso. Entendeu? Meus honorários, porque ela assinou um acordo no Ministério Público. Então, o ideal é exatamente isso, que se leve a denúncia primeiro para o Ministério Público ou para um setor do Ministério do Trabalho, que é um setor que trata só de assédio moral, aqui na Rua Martins Fontes, número 109, tá? E antes de entrar com ação individual. E daí você pode, inclusive, pegar a prova produzida no inquérito e utilizar na ação individual. É muito mais prático, eu acho que esse é o caminho. Boa noite, doutor. Tudo bem? Meu nome é David. E a pergunta é, quando o gestor de uma loja ele assediou um funcionário, então foi provado, aí, em vez de tirar ele da empresa, mandaram para a segunda loja, ele fez a mesma coisa, e está na terceira loja fazendo a mesma coisa de novo. A gente entra contra a empresa ou contra ele mesmo, pessoa física? É sempre o empregador que responde pelos atos danosos praticados pelos seus prepostos. Ele não responde individualmente. A empresa responde juridicamente. Agora, ele pode ser responsabilizado penalmente, caso vocês queiram. Mas como a parte mais dolorida do corpo humano é o bolso, eu sempre recomendo uma ação indenizatória. Deixa a parte da discussão policial para lá, porque a polícia, a justiça já é complicada você fazer prova, na polícia é mais ainda. Veja o exemplo aqui que a Luciana acabou de falar. Né? O pessoal parte um pouco para a lei do menor esforço. Então, eu tenho essa discussão, Rafael. Eu tenho essa discussão se não caberia uma indenizatória no cível contra aquele agressor. Tá? Há alguns colegas aí que comentaram comigo que iam tentar. Eu estou, inclusive, eu estou pesquisando sobre isso e eu estou também iniciando uma linha de pesquisa sobre a chamada inversão do ônus da prova. Temos hoje em Brasília, uma pena que ele vai se aposentar logo, logo, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, que ele defende no TST a inversão do ônus da prova. Porque no Código, no Direito do Consumidor, já tem a inversão do ônus da prova. O consumidor ele não precisa provar que ele foi violado, agredido, assediado. É a empresa, né? É a fornecedora, né? O fornecedor, que tem que provar que não o violentou, que não o agrediu. Então, eu estou trabalhando nesse sentido, estou defendendo aqui no TRT, gostaria de estar abrindo jurisprudência sobre isso. Tem hoje 2 desembargadores aqui no TRT que têm discutido comigo esse assunto, que é o desembargador Rafael e o Francisco Jorge Ferreira Neto, e espera, amiguinho, que o Homerinho possa também discutir e defender essa tese conosco lá no tribunal, que é para abrir jurisprudência sobre isso, que é da inversão do ônus da prova no direito do trabalho. Há um projeto no novo Código de Processo Civil, tá? Que nós discutimos essa semana que passou lá em Maceió, no Congresso dos Advogados Trabalhistas. Então, temos uma discussão, sobre essa inversão do ônus da prova. Está vindo na proposta do novo Código de Processo Civil e está vindo também um dispositivo lá que manda aplicar esses dispositivos do Código Civil no direito do trabalho. Só que ainda é uma proposta de código que está sendo discutida e que vai ser levado para o Congresso, Rafael. Só fazendo uma parte aqui, doutor Inácio. Eu sou da área do direito empresarial, então aquele agressor, como bem pontuou o doutor, na área do direito empresarial, os administradores ou aqueles que têm poder de gestão ou mandam ou que causar algum prejuízo à empresa, que seja contrário ao estatuto, ao contrato social, às normas internas, a empresa tem direito de pleitear uma indenização contra eles. Então, isso é possível no direito empresarial. Vamos dizer que algum comandante, algum gestor tenha praticado um ato de assédio moral que tenha gerado um dano para a empresa, é possível a empresa ir contra esse funcionário por ter agido contrário às normas, ao estatuto, à lei, aos bons costumes. Só fazendo uma parte. Ótimo, ótimo. Muito bom, obrigado. Tem mais aí? Vamos lá. Tem ali, depois o... Esqueci. Eudes. Fala, companheiro. Boa noite, doutor Arthur. Só queria fazer uma pergunta. Isso ocorre muito em... Seu nome? Fernando. Fernando. Isso. A minha pergunta é a seguinte.
Isso ocorre muito na área de transporte motorista. É o famoso gancho. Então, ó, fulano não está vindo porque ele está de gancho. Eu queria saber se isso é caracterizado como assédio. O gancho na área de condutores, a parte na área da polícia, né, especialmente guarda civil, tem muito. Nossa, eu tenho 300 mil processos em que o policial vai lá, pô, o meu chefe me deu uma parte, estou respondendo a um processo, quero entrar com ação. O fato em si isolado, analisado do ponto de vista isolado, não caracteriza assédio moral, caracteriza talvez um exacerbamento do poder diretivo. Mas se ele se tornar repetitivo como forma de coação, de isolamento, como forma de humilhar, como forma de descaracterizar e violar a personalidade física ou psíquica da pessoa, sim. Aí tem que analisar a situação individualmente de um por um. Em princípio, é uma exacerbação administrativa, mas é possível considerar assédio sim, viu, Fernando? Obrigado, viu? Aqui, Eudes, vamos lá. Encerramos com o Eudes? Não tem mais ninguém, né? Tá bom. É o seguinte, tem professor, depois ela ali. no caso do assédio moral, principalmente no serviço público, é comum o colega dizer, olha, por favor, não me impõe como testemunha. Não me impõe como testemunha. E o segundo também que vê, que está no dia a dia presente com o trabalhador, a pergunta é, a testemunha no processo de trabalho pode ser intimada? Toda testemunha tem que ser intimada, Eudes. O problema é que de você intimar uma testemunha a qual não foi previamente conversada. Ela chegar na frente do juiz e falar, não sei, não vi, dá uma de 3 macaquinhos. Né? Não vi, não sei, não falo nada. O problema é esse. A testemunha, infelizmente, no nosso meio, né, doutor, é considerada a prostituta das provas. Então é perigoso também você levar uma testemunha que você não tem a certeza de que ela presenciou o fato. Isso é ruim. A testemunha ela tem que ser o ideal. O ideal num processo é que você não dependa só da prova testemunhal, que você tenha documentos, gravações, filmes que possam fortalecer o depoimento. E ali, companheira? Rosana, enfermeira e estudante de Direito. Eu queria, sobre testemunha realmente, se a pessoa precisa da prova testemunhal e esse empregado, né, ainda faz parte da empresa, é também caracterizado se o empregador vai na audiência. Essa testemunha que ainda faz parte do corpo da empresa, ela também é considerada um assédio quando ela também passar um tempo ela ser demitida? Ok. E uma outra situação, impor a um empregado, você tem uma determinada posição, supervisor, e você coloca esse empregado. Se você não fizer isso, se você não passar para um determinado setor, você escolhe, ou você passa para esse setor, ou você vou te transferir. É um assédio? Se ele está bem, se ele se desenvolve bem as suas funções? Os dois casos dá para identificar assim como assédio. Eu cito, inclusive, no livro, um caso de uma empresa que foi condenada em R$100 mil por assédio moral coletivo, porque ela forçou os trabalhadores a desistirem de uma ação que o sindicato ingressou. Outra, a empresa forçou os empregados a não reclamarem determinados direitos. Enfim, tudo isso aí é possível caracterizar o assédio, sim. Agora, a dificuldade é da prova. Né? A dificuldade está na prova. E a testemunha que é demitida porque prestou um depoimento, inclusive trabalhando, além dela merecer um troféu pelo ato de coragem dela, né? Porque são raras as testemunhas que a gente vê nesse sentido, geralmente a testemunha é um desempregado, é um ex-empregado, né? Ela também tem direito sim à indenização. Mas aí tem que ver, não é a indenização pelo assédio, é pelo dano. Tá? A perseguição, seria aí um pouco de discriminação ou de ato atentatório à justiça, alguma coisa, que, aliás, é um outro campo que eu venho pesquisando e eu pretendo escrever mais para frente, que é o assédio processual. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Quando essas empresas... Só vira o microfone para o lado da tua boca. As empresas que contratam terceirizados, e esses terceirizados são cooperativas, quando acontece um assédio dentro da empresa, o qual esse cooperado trabalha, esta cooperativa também ela é como coautor
do processo. Certo? Sim, Ele sim. também pode ser considerado como coautor, na situação que o cooperado vive perante uma empresa, um hospital, Sim. né? Ele também pode ser responsabilizado. Sim, é a chamada responsabilidade subsidiária. Né? Processa a cooperativa, mas a empresa ela é chamada junto. Então, a cooperativa e o hospital respondem subsidiariamente às responsabilidades que a justiça vier a impor. Além do fato de que é uma fraude, né, contratar a cooperativa quando deveria registrar em carteira, né? Mas esse é um outro assunto, conheço muito bem, advogo na área dos terceirizados desde 1993 e essas ações pipocam lá no escritório toda semana. Muito bem, agradeço aí. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença do doutor Aparecido Inácio, dizer que realmente foi uma aula, para mim foi uma aula, foi uma honra presidir essa mesa. E eu acho que nós aqui da área, advogados, é isso aí, temos que ter sede de conhecimento. O livro do professor Aparício aqui deve trazer muito mais informações. Aparecido, desculpa. Deve trazer muito mais informações aí para a gente. Está disponível lá para assinatura. Ele vai aí tá dando aí o autógrafo para vocês. E eu queria agradecer novamente em nome da OAB e dar aqui o presente, o certificado para o doutor Aparecido Inácio e pedir mais uma vez uma salva de palmas.